Queria saudar vocês. Eu não consegui falar com todo mundo. Eu cheguei, todos ainda não haviam chegado. E para mim ia ser muito legal estar aqui com vocês, estarmos reunidos num dia, numa data que às vezes a gente fica... a gente está envolvido com a nossa família, na verdade, né? A data do Dia das Mães. Eu sei que para alguns é um desafio sair, às vezes estar ali aquela comunhão gostosa ali de família. Mas eu me alegro porque, de alguma forma, isso demonstra a nossa fome por conhecer mais a Deus. E a minha oração é que essa fome dentro de nós aumente cada vez mais, né? Porque eu entendo da seguinte forma, eu entendo que 50% daquilo que vai acontecer quando você ouvir a palavra, 50% tem a ver com aquilo que Deus vai falar através da minha vida, apesar da minha incapacidade. E 50% também depende da nosso desejo de aprender. Depende do nosso desejo não apenas de aprender, mas de conhecer a Deus. Eu acho que o Cris mencionou isso aqui, falou sobre fome e sede de Deus. Como é importante que isso seja despertado no nosso coração, né? Eu lembro que as pessoas iam até João Batista para serem batizados no meio do deserto. Você vê que quando há uma fome, quando há uma voz, um movimento acontece, né? Até mesmo no meio de um deserto, as pessoas se deslocam para lá. Então, queria louvar a Deus por todos que estão aqui. E eu queria dizer o seguinte, na verdade, eu fui acordado essa madrugada, fui acordado de uma forma assim muito, meio que de supetão, assim, com ímpeto, levantei da cama e acredito que eu fui acordado pelo Espírito Santo. Acredito que fui acordado por Deus e eu desci para a sala, peguei o computador e eu comecei a anotar vários textos. Veio uma enxurrada de textos no meu coração, assim. Talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, uma enxurrada de textos. Eu comecei ali a desenvolver algo mais ou menos na linha do que Deus vem ministrando nos nossos corações. Embora vocês vão perceber ao longo do tempo aqui, que é uma reflexão, na verdade, que eu carrego para a vida toda. Há muito tempo, já desde quando o Senhor me chamou. Isso aqui é uma reflexão muito antiga, que para mim reflete nas minhas decisões, nas minhas escolhas, reflete no meu dia a dia. E eu queria apresentar para vocês, na verdade, nada mais, nada menos do que a palavra, e deixar que a palavra comunique o que precisa comunicar nos nossos corações. Amém? Eu quero simplesmente aqui ler alguns textos com vocês e apresentar para vocês um tema que eu entendo que vai ser sempre necessário a gente falar. Como eu ouvi o Franco falar lá no Rio de Janeiro agora recentemente, a mim não me desgosta, né? E para vocês a segurança, para todos nós a segurança, o falar as mesmas coisas. E eu compartilhei um pouquinho com o Sandro. Na verdade, eu compartilhei um parágrafo, assim, expliquei para o Sandro sobre o que eu falaria e ele respondeu assim, estamos no mesmo espírito, acredito que estamos no mesmo espírito. Então, glória a Deus, isso me animou. Eu queria começar uma sequência de textos aqui. Quem que está aí na boleia aí? Grace. Então vamos lá, Grace. Eu queria apresentar para vocês uma expressão que você vai encontrar em todas as Escrituras, mas eu estou dando um foco no Novo Testamento, em que Jesus usa, que os apóstolos usam. Mas eu queria começar lendo um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Essa palavrinha aí vai surgir pela primeira vez. Queria introduzir lendo esse texto. Alguém pode... Oi? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e está na nossa cola, corramos com perseverança, e aqui surge a palavra,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui a gente vê pela primeira vez, aqui eu estou apresentando pela primeira vez, essa palavra que está no meu coração, a carreira. Nós temos uma carreira. A gente tem falado sobre isso, tem escutado sobre isso, sobre a jornada espiritual que Deus quer nos conduzir. E a gente entende que a nossa caminhada cristã, só o nome já diz, é um movimento. Você não se converte, você não conhece Jesus, você não se batiza, e simplesmente aquilo, você está aderindo a uma religião e bola para frente, você transmite isso para a tua família, para os teus filhos. Não é assim. Nós estamos numa caminhada, numa jornada. Todo mundo entende isso, né? Depois, nós vamos ler agora, queria ler com vocês em Atos 13, 25. João é mencionado aqui. E aí os apóstolos eles dão um testemunho muito interessante sobre João. Eu não me lembrava de ter me atentado nesse texto, mas ele diz assim, os apóstolos dizem assim, Atos 13, versículo 25, ele diz assim, mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Olha o testemunho que João Batista deixou. João Batista deixou um testemunho de que ele completou a sua carreira. Então, mas ao completar a sua carreira, completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, papapá. Os apóstolos tinham, na verdade, todos que estavam em volta de João tinham uma certeza de qual era a carreira dele. Ficava visível para as pessoas. E João tinha muita clareza disso. João falou, inclusive, que ele era a voz que clama no deserto, mas ele não falou, eu sou o Filho de Deus. Quem já leu, nós estamos lendo João lá com o pessoal da Fazenda Rio Grande, e ele nunca disse isso. Nunca disse que ele era o Filho de Deus. Ele falou que ele era uma voz que clama no deserto e que ele apontava para Jesus. Ele tinha certeza de como que era a carreira que ele tinha que andar. Aí nós começamos aqui, queria apresentar para vocês Paulo falando também sobre essa carreira, de novo. De novo não, porque Hebreus a gente não sabe quem escreveu, mas olha o que Paulo diz em Atos 20, versículo 24. O que está escrito lá? Grace. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete o quê? A minha carreira. Olha a consciência que essas pessoas tinham de que existia uma carreira que eles tinham que trilhar. Eu acho que isso fica muito legalzinho, fica muito claro, né, para o pessoal que trabalha numa empresa que tem um plano de carreira. Aí você entende que existe um começo, meio e fim, existe um desenvolvimento. Então, consciência clara de Paulo. Depois, o texto conhecido, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz que combati o bom combate, completei o quê? A carreira, guardei a fé. Todos com uma certeza, nós temos uma carreira para completar. Nós temos uma jornada para a gente progredir. E eu acredito que talvez ainda exista alguém que tenha dúvidas sobre a necessidade de progredir, de avançar, de crescer. Eu acredito. Possa ter alguém que simplesmente crê que Deus já fez tudo por nós e que nós não precisamos fazer mais nada. Essa doutrina pode estar dentro de nós sem a gente perceber. Até porque é cômodo você crer dessa forma, né? Mas progredir para onde? Para onde nós vamos? Para onde Deus espera que a gente progrida? Não sei se vocês ouviram o Franco falando. Franco, ele usou ali o Antigo Testamento usou o povo de Israel, aquela história da saída do Egito, a estada deles, a passada deles pelo deserto, até chegar na Terra Prometida. Ele usou esse contexto para poder falar sobre isso. E lembrou ali de um livro, inclusive recomendo esse livro, é o De Todo Coração.
em que Deus depois ele expressa, ele deixa bem claro que ele quer que o povo passe o Jordão, e passar o Jordão significava eles assumirem de verdade o lugar deles, e era um lugar de descanso, um lugar que eles desfrutariam inteiramente do governo, do reino de Deus sobre uma nação, para que aquela nação fosse um exemplo para as demais nações, de como é bom estar debaixo de um governo, de um rei tão maravilhoso como é o Senhor dos Exércitos, né? Então, para onde nós vamos? Aí vamos no Novo Testamento mesmo. A gente crê que nós temos uma vocação. A palavra deixa muito claro, deixa cristalino e transparente que nós temos uma vocação. Paulo fala sobre isso. Filipenses capítulo 3, versículo 13. O que diz lá? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, deixando as coisas para trás, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, existe um alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos uma vocação. Qual que é essa vocação? Todo mundo tem clara essa vocação? Eu acredito que cada um aqui que já se batizou, já entregou sua vida para Jesus, precisa ter clara essa vocação. A nossa vocação é para ser filhos de Deus e também para sermos não qualquer tipo de filho de Deus, mas filhos à imagem de quem? De Jesus Cristo. E fazer parte de uma grande família. Uma família de muitos filhos. Essa é a nossa vocação, nosso chamado. Ele nos chamou, nos predestinou para que nós fôssemos conformes à imagem de Jesus Cristo. É uma coisa que a gente fala e que às vezes parece que é muito fácil da gente se perder também. Né? Paulo também fala disso. A nossa vocação é essa. A nossa soberana vocação é completar essa carreira, assim, você se parecer com Jesus e você realizar as obras de Jesus, se realizar o empreendimento de Jesus. Não é assim? Nós temos aprendido, a gente fala tantas vezes. Mas tem uma outra coisa também que nós fomos chamados para progredir, para avançar. Salmo 139. Eu falei que eu li bastante texto, né? Eu estou cumprindo minha promessa. Salmo 139, versículo 16. O que diz? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ainda um embriãozinho, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nós temos algo que está escrito, na verdade existe algo escrito a respeito de nós, num livro. Esse livro está com o Senhor. Não sei onde ele guarda esse livro, mas nesse livro estão escritos todos os nossos dias. Ele planejou algo para nós, ele nos desenhou, ele te deu dons, ele te deu talentos, ele te deu o teu desenho e ele espera que você realize algo. Ele tem obras que nós devemos realizar específicas. Então, ou seja, nós fomos chamados para nos parecer com Jesus, para fazer parte dessa família, para multiplicar essa família, essa é a nossa vocação. Tudo que sai disso pode ser um desvio, pode nos desviar, né? Mas nós também fomos chamados para realizar obras específicas. Deus te desenhou, Deus nos desenhou. Amém? Nós acreditamos isso, que ninguém é exatamente igual a ninguém. Embora nós tenhamos uma referência que é se parecer com Jesus Cristo em seu caráter, nós temos peculiaridades, nós temos características que são específicas. E por que eu estou falando dessas características? Porque isso tem a ver com o que está escrito naquele livro. E Deus um dia, a Bíblia diz que um dia Ele vai abrir os livros.
Vocês lembram disso? Se você for ler as Escrituras, você vai perceber tudo isso que eu estou falando. Um dia Deus vai sentar, Jesus vai sentar no seu trono, vai abrir os seus livros, o seu livro, e vai comparar aqueles que forem chamados para o julgamento. Ele vai comparar. Vamos lá. Vamos ver se o que você cumpriu nos teus dias tem a ver com aquilo que eu escrevi aqui. Vamos ver se você descobriu em mim que se você viesse a mim, a fonte de água viva, a fonte de vida, eu te resolveria esse mistério. Ia te indicar exatamente o que eu queria que você fizesse. Então ele vai abrir esse livro e vai comparar. Então, para que os nossos dias foram escritos? Efésios 2, versículo 10. Eu estou só lendo os textos para fundamentar um pouquinho do que eu quero falar. Olha o que diz aí. Pois somos feitura dele. Nós somos feitura dele. Isso é, cara, muito tremendo. Cada declaração nesse texto, em todos os textos que a gente leu, mas em especial esse, todas as declarações são maravilhosas, mas nós somos feitura. Nós fomos feitos por ele. Nós somos uma criação. Criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Mas só que não é qualquer boas obras. As quais Deus, de antemão, preparou para quê? Para que andássemos nelas. Olha só. Então, de antemão, Deus já havia preparado boas obras que eu e você deveríamos realizar. Existem boas obras em comum, mas existem também boas obras específicas aqui. Então, Deus vai nos cobrar disso. Então, eu diria para nós resumirmos um pouquinho, aonde Deus quer nos levar, aonde que esse caminho, essa carreira vai nos levar. Essa carreira é a execução desse projeto. Essa carreira é você cumprir esse chamado, essa soberana vocação, é você acertar o alvo. Amém? Só que aí, eu queria usar também as palavras de Paulo, não tem necessidade de eu usar das minhas próprias palavras. Vamos usar Gálatas 5, versículo 7. Paulo ele faz uma pergunta, que é a pergunta onde eu queria aqui pontuar e parar um pouquinho e refletir. O que Paulo fala? Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? A gente pode dizer quem vos impediu, existe um contexto para ele estar perguntando quem, mas quem vos impediu, mas também o que vos impediu a obedecer à verdade? Vocês estavam correndo bem, mas alguma coisa aconteceu que vos impediu de progredir, de continuar. Alguma coisa acontece. Eu acho que a minha visão é que existem alguns fatores, existem algumas coisas que nos atrapalham. Existem muitas coisas que eu poderia citar aqui, mas eu queria citar uma coisa em especial. E acredito que vou ser muito breve, porque é muito objetivo o que eu quero dizer. Jesus, em João 16, versículo 33, perdão, ele faz menção a uma situação, um dilema. Ele fala assim, vou lendo, depois vocês acompanham. Quem tiver com Bíblia aí já vai mais rápido. Jesus fala assim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que isso tem a ver, Dinho? Tem a ver que Jesus já previa e já advertia o seguinte, no mundo vocês vão ter algumas aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo está vencido, ou seja, se ele venceu é um inimigo, correto? É um obstáculo. Esse obstáculo está vencido. Então no mundo vocês passam por aflições, mas que aflições são essas? Que Jesus está dizendo que o mundo tem como consequência. Eu acredito que existem as aflições normais da vida. Eu estava conversando hoje com meu cunhado que está lutando pela fé, está aqui, está lutando pela fé. Estava
falando exatamente sobre o sofrimento com ele. Estava falando outro dia também, estava conversando com não sei quem, algum de vocês talvez, falando sobre o sofrimento. Eu falei lá em Fazenda Rio Grande, sobre como Deus utiliza o sofrimento, né, para nos atrair para pertinho dele, usa as aflições. Mas eu não acredito que Jesus está falando simplesmente desse tipo de sofrimento, desse tipo de aflição. Que aflições são essas que Jesus fala que a gente passaria no mundo? Que tipo de aflição? Eu acredito que existe essa que eu acabei de mencionar, mas João 17, na oração sacerdotal, Jesus, ele, pela conversa dele com o Pai ali, antes dele voltar para o Pai, a gente entende um pouquinho qual era a preocupação que Jesus tinha com os discípulos. João 17, versículo 15, Jesus menciona de novo esse mundo. Aí ele fala assim, João 17, versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do quê? Do mal. A gente tem falado exaustivamente, talvez todos aqui já tenham ouvido, que esse mal, ele não é o diabo. A gente já falou muitas vezes que esse mal não é esse tipo de mal. Quando você vai compreender melhor, para a gente entender um pouco melhor o que Jesus está dizendo, às vezes a gente consulta lá a língua original e a gente chega numa palavra, que aí eu vou usar ela aqui porque eu sei que ela já está usual, embora a galera me zoe aí porque eu gosto do grego. Nós já conhecemos o poneros. Acho que é assim que fala. É assim, paz. Poneros, poneróis. Cristiano que fez seminário lá no Betel, talvez saiba. Jesus está falando aqui, ó, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ou seja, Jesus associa que o mundo reserva para nós um mal. Um mal. Que mal é esse que Jesus está dizendo, que nós já temos falado, que é essa palavrinha que eu acabei de falar aqui, poneros, que significa angústias, ansiedade, peso, muitos labores, muito trabalho. Eu diria mais ou menos, eu coloquei aqui, ó, cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado, pressões, atormentado pelos labores, que traz trabalho árduo, essa coisa toda. E eu estava conversando ali com o Lio hoje mais cedo e expliquei para ele o seguinte, que eu estava lendo a parábola do semeador, em que Jesus ele diz o seguinte, que primeiro solo ali, ele explica que o semeador saiu a semear, né? Então, só lembrando aqui, o semeador saiu a semear, a mesma semente caiu num primeiro solo, e aí ele diz que caiu na beira do caminho. Vocês lembram disso? E aí o que acontece com essa semente que cai na beira do caminho? Vocês lembram? Oi? Vêm as aves e comem a semente. E o que Jesus explica? Vamos ver quem lembra. O que Jesus explica? Que são aqueles pássaros, as aves do céu. Hã? Será que é o inimigo? Ele usa uma palavra também conhecida de nós, ele usa maligno. Ele não usa inimigo. E essa mesma palavra que eu acabei de mencionar aqui, se você for, aquela história que a gente já explicou em outras ocasiões, que às vezes o português ele tem várias expressões, mas no original, quando você vai consultar, é a mesma palavra que foi usada. A palavra que aparece ali também é o poneros. Sabia disso, Sandro? Eu fiquei curioso, falei, cara, será que aquele maligno ali está falando também do poneros? Eu falei, quando eu fui pesquisar, eu vi que era, eu falei, cara, que interessante. Faz todo sentido depois com a interpretação de Jesus sobre os demais corações. Quem tiver interesse, depois leia Mateus capítulo 13, ali tem várias parábolas, e principalmente leia essa parábola do semeador, que é a parábola chave para a gente compreender várias coisas. Eu fiquei muito surpreso, porque eu cheguei ali e vi que o maligno arrebata. As aves,
é o maligno, e o maligno é essa pressão de novo. De novo Jesus está falando disso. Tu vê que a carga de Jesus é com isso. A carga de Jesus é com a pressão que o mundo exerce. Mas como que a gente vai perceber, como que a gente vai lutar contra uma coisa que a gente não sabe exatamente o que é? Como que a gente vai identificar? Como que a gente vai lutar com o inimigo que a gente não identifica? E o mundo, eu creio que ele tem essa capacidade. O mundo ele tem essa capacidade de ser um inimigo disfarçado. Disfarçado, a gente sutil. Às vezes é sutil, às vezes é grotesco, às vezes o mundo tem diversas facetas, não é verdade? Mas tu vê que a preocupação de Jesus é com o mundo, o efeito que o mundo iria produzir em nós. E quando eu falo mundo, eu queria situar melhor aqui, quero explicar um pouco melhor o que eu estou falando. Mas o mundo não é simplesmente o planeta Terra. A gente sabe que não é o planeta Terra, o lugar onde os habitantes do planeta Terra moram. Não é simplesmente isso. O mundo, a gente sabe que tem outro significado. Eu vou chegar lá. Mas eu queria continuar lendo as Escrituras com vocês antes de chegar lá. Queria que a gente abrisse em João 17. Continuasse em João 17, a partir do versículo 14. Jesus cita umas outras evidências assim sobre a nossa relação com o mundo, que eu acho que explica, exemplifica, para a gente ter uma noção legal sobre o que é o mundo. Eu creio, irmãos, que eu vim para cá hoje com a missão de buscar trazer mais luz para nós sobre esse tema do mundo. Eu acredito que a gente precisa de luz. Eu acredito que a maioria de nós precisamos de luz para identificar o mundo. Tá? É o que eu creio. Deus me chamou aqui nessa noite. Então Jesus fala assim, João 17, a partir do versículo 14, versículo 20. O mundo nos odeia. Então o que Jesus diz? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo o quê? Os odiou. Você vê que existe uma relação direta entre o mundo nos odiar e a palavra de Deus. À medida que você recebe a palavra, à medida que você permite que a palavra seja implantada em você, mais o mundo vai te odiar. Eu vi um tweet de alguém aí, agora, acho que hoje, criticando a Damares, porque a Damares estava falando alguma coisa sobre a Frozen. A Frozen, não sei se vocês viram essa polêmica aí, bateu ali para mim o feed do tweet. Eu fiquei olhando aquelas críticas lá. A mulher estava falando, a ministra Damares estava falando num contexto de igreja, assim, que dava para ver, tinha uma faixa assim, escrita não sei o que lá, comunidade cristã, alguma coisa. Aí os caras estão pegando as falas dela num ambiente íntimo, né, pessoal, embora seja público, mas é um ambiente particular da fé dela, e estão atacando. Mas por que os caras atacam? Óbvio que vai atacar, porque o mundo não compreende o que ela está dizendo. O mundo odeia quando você fala de alguns valores. Não que eu concorde em tudo com o que a Damares está dizendo, não. Estou dizendo que quando a Damares se propõe a falar alguma coisa da palavra, vai ser meio que óbvio, ela precisa esperar pedrada. Assim também nós. O mundo nos odeia. Acho que é importante a gente lembrar disso aí, tá? Porque às vezes eu acho que a gente esquece isso aí facilmente. O mundo nos odeia. Ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Depois ele diz, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Então nós não somos do mundo. Outra verdade aqui que eu destaquei. Não peço que os tires do mundo, ou seja, nós permaneceremos no mundo. A gente não tem como viver aqui um holograma do Espírito. A gente está nesse mundo. E sim que os guardes do mal. Ou seja, nós devemos ser preservados dos efeitos do mundo. Jesus está preocupado da gente ser preservado desses efeitos. Consegue compreender? Jesus está estabelecendo uma relação assim, ó. Eles precisam ser preservados do mundo. Então você vê, o mundo é hostil. É hostil à nossa fé, ao estilo de vida que a gente segue. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a verdade que a palavra deveria ser usada para nos separar do mundo.
Não para a gente ficar inventando história, não para gente. A palavra, ela serve para nos santificar. Lá quando Paulo fala sobre propósito eterno, ele fala também, é que a gente não fala dessa parte, a gente às vezes esquece, mas ele diz que também os que chamou, também os santificou e os justificou e também os glorificou. Ou seja, nós somos santificados. Santificado, essa palavra significa ser separado. Então, só lembrando aqui a todos nós que a palavra tem esse poder de nos santificar. É ela que nos santifica. Pensa nisso. Pensa que a palavra tem esse poder e o quão afastado nós estamos da palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha que outro dado interessante. Jesus nos envia ao mundo. Nós somos enviados ao mundo como Jesus foi. Como que Jesus foi enviado ao mundo? Pensa aí, como que ele foi enviado? Ele se despiu, ele se esvaziou, ele estava vazio, ele não tinha o poder que ele tinha lá. Ele podia acessar, ele se esvaziou. Então você vê, se você for olhar para Jesus, tem outras características que a gente poderia pensar aqui. Mas Jesus foi enviado para o mundo meio que assim, vai lá meu filho, se vira aí. Como se fosse isso, não é? A gente sabe que não é isso, porque o pai estava ali o tempo todo ali com ele. Está rindo ali, seu Melquiel. Mas vai lá. Jesus passou pelo deserto, ficou lá os 40 dias, lá sendo tentado, né, pelo inimigo, ali era o opositor mesmo. E Jesus venceu. Então ele foi enviado para o mundo e nós devemos observar como que ele foi enviado para a gente copiar também esse envio aí, a gente copiar como Jesus foi enviado, de entender. E aí depois ele diz, ele continua e diz, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo, aqui Jesus já ora por nós, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio do quê? Da sua palavra. Então Jesus também não estava preocupado só com aqueles discípulos ali, ele estava preocupado com a gente. Ele sabia onde ia chegar tudo isso, né? Então, tem muita coisa interessante que Jesus nos ensina sobre o mundo que a gente precisa se atentar. Então, como eu estava falando, alguém pode estar perdido assim, pô, mas por que esse cara está falando que o mundo é nosso inimigo, o mundo é nosso... Às vezes a gente imagina o planeta Terra, a gente imagina tanta coisa quando a gente fala do mundo. Por que o mundo nos odeia? Por que o mundo nos odeia? O que é o mundo? Vou ler também o que João fala na primeira carta, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15 até o 17. Falei que ia deixar a palavra dizer por ela mesma. João começa assim, não ameis o mundo, nem o quê? Nem as coisas que há no mundo. O que há no mundo? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele explica. Como que está essa versão aí? A concupiscência, essa palavra esquisita. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do quê? Do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, aqui eu acho que tem uma definição do mundo quando João diz que o que tem no mundo? Tem no mundo. Aí ele explica lá. A NVT, se não me engano, ele diz que é o desejo ardente, né? Nessa expressão que ela usa. Aí explica o desejo ardente da carne, o desejo ardente dos olhos e a soberba, né? O orgulho das realizações e bens, não é assim? Desejo intenso, né? E quando fala da soberba da vida, ele fala sobre o orgulho das realizações e bens. Então, ou seja, às vezes a gente se escandaliza com a perversidade do mundo, com a violência do mundo. A gente olha a degradação moral do mundo, as coisas bizarras e absurdas que estão acontecendo, a gente fica, meu Deus, que mundo é esse?
Não é assim que a gente se expressa? Meu Deus, que mundo é? Onde que esse mundo vai parar? Para o mundo que eu estou descendo, que o pessoal fala, né? Para que eu estou descendo. Às vezes a gente se escandaliza mesmo com os extremos que a doutrina do mundo pode levar alguém. Como assim a doutrina do mundo? O mundo ele tem a sua doutrina. É uma doutrina que compete com a doutrina do reino de Deus, que é a doutrina que nós abraçamos, a doutrina de Jesus. Então você vai ver, quando você olha essas aberrações, na verdade são extremos da doutrina do mundo. São os extremos do egoísmo. O que leva um pai querer se relacionar com uma filha? Aquela coisa do amor aberto, como é que fala? Tem um nome isso. Eu não sabia que existia. Tem até fantasia sexual nesse sentido. De pai que transa com a filha. Tem uma simulaçãozinha ali e tal. É um negócio chocante, gente, mas a gente sabe que o mundo é capaz dessas coisas. De vez em quando eu olho, abro o jornal, talvez isso aconteça com você também, a gente fica chocado com as coisas assim, meu Deus. Até que ponto o egoísmo leva as pessoas? A gente lembra do que Paulo falou para Timóteo, né? Nos últimos dias, homens seriam patricidas, matricidas, matariam pai, mãe, seriam totalmente depravados, jogados fora mesmo. A gente se choca com esses extremos do mundo. Mas a minha preocupação não é nem essa. Minha preocupação não é essa. O que o Espírito Santo trouxe assim e organizou vários textos e organizou algo no meu coração está mais ligado ao quanto que tem da doutrina do mundo dentro de nós. Esse que é o problema. Talvez vocês já tenham pensado nisso. Por que o mundo pode estar dentro de nós? Por que o mundo pode estar dentro de nós? Porque nós somos, muitas vezes, seus amigos. Amigos do mundo. Eu vou citar aqui, por exemplo, algumas coisas que estão dentro de nós. Quando eu falo nós, eu me incluo mesmo, tá? Quando eu observo isso. Você vê, você tem ansiedade no teu coração? Você tem preocupações? Você já se preocupou sobre como as pessoas te veem, se elas vão te aceitar? Nós queremos ser os primeiros. Nós somos atraídos pela fama. Está batendo aí? Nós somos atraídos por isso. Competição. Quem chegar primeiro. Mas eu sei que vai ter alguns que vão dizer, mas competição tem um lado bom. Tem, eu acho que tem um lado positivo, em certo aspecto. Mas eu quero dizer sobre essa competição, essa necessidade que a gente tem de ser o primeiro, o lembrado. Isso tudo tem a ver com a soberba da vida, que João descreve. Não é assim? E olha que coisa interessante. Mateus capítulo 6, versículo 32. Abre, por favor, Grace. Eu nunca tinha visto a coisa dessa forma, mas eu, meditando hoje, o Espírito Santo lembrou também. Mateus 6, versículo 32, diz que porque os gentios é que se preocupam com o quê? Todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabem necessitar de todas elas. Quando Jesus está falando isso aqui, Jesus está falando, ele está ensinando sobre o dever da gente não viver ansioso por coisa alguma. A gente não ficar preocupado sobre o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Ele pega nas necessidades mais básicas e começa a trazer começa a apacentar ali, né, os discípulos. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo, como que eles se vestem. Olha que maravilha, como que Deus cuida de todas essas coisas. Mas não andem ocupados com essas coisas, porque sabe quem que se preocupa com isso? O mundo. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele cita ali os gentios, ele sabe que a palavra gentio significa etnias, povos. São os povos. Era assim, são aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus é o mundo. É o sistema de valores aí. Então,
O que nos diferencia do mundo também é que a gente deveria, pelo menos, estar um pouco mais livre das preocupações. É isso que nos torna, inclusive, estranhos. Nós somos estranhos para as pessoas. Se as pessoas não olharem para nós, não acharem que nós somos estranhos, eu estava falando isso na sexta-feira, alguma coisa está errada. Estranho. Não tenha medo de ser estranho. A gente tem medo. A gente está vivendo na era da diversidade, mas também na era da igualdade. Todo mundo tem que ser igual. Homem, mulher, não sei o quê. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Essa coisa toda. Mas nós somos diferentes. Eu queria ler com vocês, eu falei com vocês sobre nós sermos amigos do mundo. Lembra que eu falei sobre ser amigos do mundo? Eu queria ler com vocês um texto que Deus me lembrou. Um dia também que eu acordei assim bem assustado. Eu tinha acabado de ter um sonho. Acho que eu compartilhei um pouquinho desse sonho com alguns de vocês. Mas um texto de Tiago, que diz assim, capítulo 4, a partir do versículo 14 até o versículo 16. Tiago 4. É isso mesmo? Deixa eu ver. Não, é Tiago 3, perdão. Deixa eu verificar a fonte. Espera aí. Não, Tiago 4 mesmo, é versículo 4, perdão, é o que eu falei 14. Versículo 4, eu coloquei um a mais aqui. Eu não poderia falar tudo isso que eu estou falando sem dizer o seguinte, que por que o mundo pode estar em nós? Porque muitas vezes nós somos seus amigos, né? Eu falei isso. Olha o que ele diz, adúlteros, ele começa assim com uma pancada, infiéis, né? Adúlteros ou infiéis, não percebem que a amizade do mundo, o quê? Os torna inimigos de Deus. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele generosamente o quê? Nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Às vezes parece que não tem nada a ver, né? Isso aí que ele diz, depois cita as Escrituras. Mas sabe o que para mim, Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que o mundo é soberbo. Ele está dizendo assim, vocês são infiéis, porque vocês se identificam com o mundo, vocês são amigos do mundo. E o mundo, deixa eu explicar uma coisa para vocês, o mundo é soberbo, é arrogante, é resistido por Deus, o mundo é rechaçado, sei lá qual palavra usar, rechaçado por Deus. Eu falei que eu acordei um dia com essa palavra. Eu tive um sonho muito bizarro no ano passado. Acho que era ainda naquela época das eleições e estava a guerra, né? Aquela guerra, vamos chamar assim, ideológica, sei lá, de guerra de posições. E eu lembro que eu estava assim, completamente Twitter, Gazeta do Povo, BBC, não sei o quê, estava totalmente informado, queria estar informado de tudo. Totalmente ali ligado, antenado, querendo ver, com nervoso, angustiado com as coisas que eu estava vendo. Vi um monte de coisa acontecer, que eu fiquei assim, nervoso. E eu lembro que nessa época, eu tive esse sonho. O sonho era assim, eu acordava assim, meio que assustado, meio que naquela, meu Deus, caramba, acordei assim, assustadão. Eu estou numa salinha, quando eu olho naquela salinha, eu identifico que eu estou num prostíbulo. Eu estou num bordel. Sei lá qual é o nome. Eu sei daquilo, mas só que eu levanto angustiado e falo, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que eu olhava para um relógio e nesse relógio assim, eu via um horário. Tinha um horário assim, exato, 3 da manhã, batendo assim certinho, 3.
E era um relógio que minha avó tinha na casa dela, antigamente, lá em Realengo, lá no Rio. Eu lembro exatamente, vi aquele relógio douradinho. Lembra que minha avó tinha um relógio douradinho assim? Aí, batendo 3 horas da manhã, eu acordava assustado. Meu Deus, eu preciso sair daqui. O que eu estou fazendo, meu Deus? Assustado. E aí eu levantava dali, assim, eu ia vendo assim, os quartos, ia procurando. Daqui a pouco eu via alguns irmãos dentro desse prostíbulo. Eu ficava mais desesperado. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ainda tem um monte de gente aqui dentro, aqui, vários irmãos. Só que a cena mais forte que me chocou, e que eu creio que Deus usou para poder chamar minha atenção, é que eu passava por um cômodo assim, e eu via o meu filho, eu vi o Heitor, assim, meio que sendo iniciado assim, sexualmente, assim, alguém me ensinando alguma coisa. Eu não via uma cena explícita, não via nada assim, mas eu sabia que era isso que estava acontecendo. Imagina, né? Aí que a angústia, até mesmo no sonho, ela materializou. Eu acordei com aquela angústia, assim, saindo dali, tipo, tentando arrancar o pessoal dali de dentro, inclusive meu filho. Vamos embora, vamos sair daqui, vamos sair desse lugar. E quando eu acordo, o que o Espírito Santo sopra no meu coração? Infiéis, adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Eu lembro que eu fiquei muito pesado com esse sonho. Criei que esse sonho tinha alguma coisa a ver que Deus queria me ensinar, mas também criei que esse sonho tinha a ver conosco. Tinha a ver com a igreja de Jesus. Eu vi alguns de lá, alguns de nós lá, desse sonho. Eu não vou contar quem eu vi no sonho não, para ficar tranquilo. Era sonho também, né? Era sonho. Mas eu lembrei desse texto, eu fiquei perguntando, Senhor, mas o que eu tô, aonde que eu estou sendo amigo do mundo? Porque, poxa, eu tenho desde a minha juventude, ainda sou jovem, mas desde no início da minha juventude, tenho me consagrado para Ti, tenho buscado fazer Tua vontade, abandonei um monte de plano, um monte de projeto, um monte de coisa. Como assim? Eu sei que eu tenho alguma coisa dentro de mim, mas me mostra, né, sonda-me, né? Sonda-me, Senhor, me conhece. Comecei a perguntar ao Senhor e a única coisa que veio no meu coração é que o quanto eu ainda sou absorvido pelo afã, pelas preocupações, e quanto eu ainda me envolvo com algumas coisas que, apesar de serem boas, num certo sentido, aquelas coisas absorvem, roubam meu tempo e tiram meu foco. Eu estava falando isso agora com o Felipe ali. O Felipe se batizou agora, Felipe Gesse, e ele estava me perguntando sobre essa coisa, assim, essa coisa da arte, da música, essa coisa da intelectualidade. Como que é esse negócio? Pô, mas eu tenho que anular minha intelectualidade? Eu estava explicando para ele, cara, né, uma coisa é você desenvolver a tua intelectualidade de uma maneira saudável, sujeita ao Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus. Senhor, eu devo ler esse livro? Senhor, eu devo me informar disso aqui? Senhor, isso aqui é um alimento que me faz bem? Consultando, se Ele é o Senhor, nós somos servos, nós obedecemos e acabou. E outra coisa é o intelectualismo. Eu expliquei que tudo que tem ismo no final é um problema, né? Intelectualismo, aquela coisa, o culto do intelecto. É o culto de você, não, eu não posso ser um idiota, não posso ser um cara manipulado pelas pessoas, não, aquele medo de ser controlado, né? Não, eu tenho que desenvolver, eu tenho que pensar por mim mesmo. Tudo bem, é saudável até certo ponto, nós somos seres, né? Nós temos a nossa individualidade, a gente tem que pensar, mas a gente precisa aprender que Jesus, ele comunicava simplesmente aquilo que ele ouvia do Pai. Ele tinha uma obra a realizar e ele era focado nessa obra. Ele tinha alguém para agradar. Assim como nós temos também alguém para agradar. Tudo que me tira desse foco, eu quero abster. Tudo que tira o meu foco, e eu sei que são coisas assim, eu falei para vocês aqui, Twitter, às vezes aquela consulta que estava naquele tempo, estava um absurdo, estava me enchendo de informação, pesquisando coisas, aquela coisa toda. E eu poderia citar outras coisas aqui também, que eu percebi que Deus começou a comunicar no meu coração, que eu precisava, cara,
busca o meu trono, busca minha face, me busca. Na verdade, Deus está procurando pessoas que se concentrem completamente naquilo que Ele desejou, que Ele planejou. Nós cantamos aqui, o Silmar lembrou, não passe de nós o teu espírito, não passe da nossa geração, né? Geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos para te oferecer, sacerdócio santo para te oferecer perfeito louvor em nossas vidas, cumprir o teu querer. E Deus me trouxe o seguinte no coração para finalizar o que eu tenho para dizer com vocês. Para finalizar as ideias, para não deixar vocês achando que eu vou terminar exatamente agora. Provérbios 3, versículo 3 até o 4. Não vou defraudar vocês, não. Olha o que diz nesse texto, presta atenção. Não te desamparem a benignidade e o quê? A fidelidade. E o que ele fala depois? Atas ao pescoço. Escreves aonde? A NVT ela tem uma versão, ela tem um entendimento legal. Como que ela fala na NVT? Alguém tem aí na mão? Diz, não te abandonem. Não permita que a bondade e a lealdade, ele usa a palavra lealdade, te abandone. Atas no teu pescoço. Eu penso, por que eu li esse texto? Eu penso que o que vai nos manter no prumo, que vai nos ajudar, que vai ser uma arma contra esses efeitos devastadores do mundo, vai ser algo que está no nosso caráter que precisa ser desenvolvido. Vai depender de um esforço nosso também, depende de uma dedicação nossa. Embora o Espírito Santo é Ele que faz todas as coisas, Ele que nos leva a obedecer, Ele que nos impulsiona, mas tem algo do nosso caráter que Deus vai exigir. Que a gente aperfeiçoe, que a gente aumente, que se chama fidelidade. Fidelidade, essa é a arma. Eu estava falando isso para o Felipe, ali antes de entrar. Felipe, eu gosto muito, eu estava falando dos autores lá, maneiros aí que tem, como que é? Jordan Peterson, não sei o quê, tá citando vários, eu falei, cara, eu gosto, acho legal às vezes o que os caras falam, mas às vezes eu não tenho tempo para isso, eu quero ser fiel àquilo que eu recebi. Eu quero ser fiel à mensagem, eu quero ser fiel ao que Jesus me delegou, cara. Tem coisas que às vezes podem me atrapalhar. Tem coisas que às vezes vão tirar do eixo. E eu estava conversando com a Isa essa semana. A Isa estava falando, pô, amor, comecei a ler o livro de Daniel. Pô, que livro, que coisa maravilhosa. Né? A atitude de Daniel. Aí eu falei, pô, amor, tá aí. Daniel é uma figura de fidelidade. Comecei a conversar com ela. Ela começou a ver a fidelidade de Daniel em relação às coisas que eram apresentadas para ele. E tem uma coisa interessante, se você quiser ler depois, ler o livro inteiro, que é bem pequenininho, mas ele conta a história de um garoto que foi tirado da sua terra, foi levado para uma terra chamada Babilônia, escravo, cativo, e lá, o rei lá apresenta um monte de coisa maneira para ele. Finas iguarias. Lembrei até do Edmundo lá das Crônicas de Nárnia, né? Que tem aquele manjar turco. Finas iguarias. Olha o que diz. Daniel 1,8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha que legal. Um exemplo de fidelidade, Daniel. Finas iguarias. Para mim, falando das coisas que são sutis. Né? As finas iguarias para mim falam dessas coisas sutis que estão dentro de nós que a gente não percebe, que fazem guerra contra o próprio Deus. E quando eu falo de separar do mundo, eu não estou falando da gente se separar das pessoas, tá? A gente não tem que se separar das pessoas, porque Jesus nos separava das pessoas. Mas
Nós devemos nos separar do que elas praticam, do que elas aconselham, muitas vezes, porque o conselho do mundo, o mundo vai te aconselhar um monte de coisa. Pô, cara, vai lá, gasta o dinheiro, a vida é uma só, aquela coisa toda que você... Tem um monte de conselho que às vezes tem até um fundo de verdade, mas que não necessariamente transmite para você a vontade de Deus para a tua vida. Então, a doutrina que as pessoas vivem, as pessoas têm doutrinas, elas têm uma doutrina que ela carrega dentro de si. Você percebe essa doutrina nas pessoas. O que a gente precisa fazer com o mundo? A gente precisa abandonar o mundo com toda a fidelidade. Mas como assim, cara? Como que a gente vai abandonar o mundo? A gente vai largar as pessoas? Eu acabei de dizer que não. Mas é inteiramente possível sermos religiosos e nunca termos abandonado o mundo. Concorda? É inteiramente possível também nós nos convertermos a Jesus e nunca abandonar o mundo. Exatamente possível. Olha o que Tozer, eu li um livro do Tozer, é um cara também bom. Vale a pena ler. Ele escreve assim: é possível ser religioso e não abandonar o mundo. É possível abandonar o mundo no corpo sem nunca abandonar no espírito. É possível abandonar o mundo exteriormente e ainda ser mundano por dentro. Mas ninguém pode ser cristão no sentido correto da palavra sem ter abandonado o mundo. Olha que coisa interessante. A gente tem que ter um abandono. Identificar o que é o mundo e abandonar isso. Mas o que a gente faz, gente? Diante dessas coisas. O que faremos, pois, então? Como que a gente faz para abandonar o mundo? Aí, último versículo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 ao 32. Explica um pouco dessa radicalidade que a gente precisa ter com o mundo. Ele está falando num contexto muito interessante, está falando sobre casamento. Ele está falando sobre casamento. Antes de ler esse texto, hoje eu estava falando com a minha mãe, liguei para ela, hoje é Dia das Mães, né? Então eu tive que bater o ponto lá. Tô brincando, eu liguei porque eu gosto de falar com a minha mãe. E aí eu falando com a minha mãe, tadinha, minha mãe está com eu e minha irmã aqui, moramos aqui, meu irmão da Marinha está viajando, está fora, só volta dia 17. E ela lá pela primeira vez passou o Dia das Mães sozinha. Aí ela estava falando, poxa, Dinho, eu vi que ela estava toda animadinha, assim, com a feição tranquila, porque geralmente quando é assim, ela fica mais abatidinha, minha mãe é meio melancólica. Aí eu falei, mãe, só tá bem e tal. Ela, hoje é Dia das Mães, né? Mas eu falei, mãe, dizem que é, né? Eu sempre brinco com ela, né? Dizem que é Dia das Mães. Aí ela, pois é, olha o que aconteceu. Eu tava toda triste. Tava triste pra caramba. E, poxa, vocês aí, eu sei ninguém, sei os meus filhinhos, né? E aí eu cruzei com a Vera. A Vera é a esposa é a vizinha deles lá, do prédio. Encontrei com a Vera e a Vera me viu assim e tal, que eu estava meio cabisbaixo. O que foi, marido? Eu falei, tô sem... Eu tô sem meus filhos. Aí ela foi responder, Marilda, esse negócio de Dia das Mães aí foi o comércio que inventou, pô, para com isso. Aí na hora ela, tomou aquele choque assim. Ela tomou o choque, mas apoiou ela e falou, é verdade, cara. É verdade o que você está falando, é verdade, velho. Não deveria estar assim. O espírito dela, na hora, deu aquela transformada. Eu estava ouvindo minha mãe pensando, poxa, o conceito do mundo, como ele pode, inclusive, colocar a gente até mal, deixar a gente cabisbaixo. Se a gente não estiver atento, o mundo entra com força. Então, esse negócio do Dia das Mães, é muito legal o Dia das Mães, tal, a gente respeita. Mas isso, gente, eu vou contar aqui, talvez eu estrague para alguns aí a informação, mas foi inventado pelo comércio mesmo, tá? Foi pelo marketing. As mães, elas têm que ser honradas, amadas, obedecidas. As mães, elas têm que ser cuidadas. Não adianta a gente... Eu me sinto mal, às vezes, assim. Eu não quero que seja pretexto de mediocridade, de avareza, não. Mas eu penso assim, cara, eu
até me constrange, porque às vezes eu só lembro de dar presente para minha mãe, para minha sogra, que minha mãe também, no Dia das Mães. Eu vejo como o mundo está em mim também. Eu fico pensando assim, pô, cara, o mundo tem que me lembrar do negócio. E às vezes, eu posso... Posso dar todo mês, não, Rosane? No contexto de casamento, para encerrar, olha o que Paulo fala lá. Volta lá, por favor, Grace. Em 1 Coríntios 7, 29. Vamos mudar de assunto. Ele estava falando sobre casamento. Olha o que ele diz. Isto, porém, vos digo, irmãos. O tempo, o quê? Essa realidade mudou? O tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Opa! Como assim, gente? Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Os que compram como se nada possuíssem. E o que fala? E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Esse é o mandamento, a gente não tem que inventar, a gente tem que obedecer isso aqui, a gente tem que crer nisso aqui. Eu creio que essa palavra ficou mais forte no meu coração, porque eu vou abrir uma situação para vocês assim. Eu estou na iminência de conseguir comprar um imóvel. Estou na iminência de conseguir comprar um milagre, assim, uma coisa sobrenatural. Estava compartilhando com o Sandro ali. Deus começou a abrir umas portas e a gente estava conversando, eu e a Isa. Porque quando a gente viu a possibilidade, a gente começou a ver Deus fazendo certas coisas, a gente começou a se empolgar, a gente começou a se animar, poxa, se alegrar, né? A gente se alegra. E, poxa, é natural você ficar empolgado com uma situação como essa, mas essa empolgação, essa coisa de você pensar assim, poxa, será que vai dar certo? Como que a gente vai fazer? Que a gente vai conseguir o dinheiro? A gente vai colocar a cortina? Será que a gente vai trocar? Não sei o que. A gente começa... A gente começa a viajar. E eu estava falando com a Isa, eu falei, amor, e a Isa, na verdade a Isa falou comigo o que estava no meu coração, então a coisa se uniu, assim, eu vi que Deus estava falando com a gente. Ela falou, amor, o meu cuidado é da gente se desfocar com essas coisas. Pô, a gente está trabalhando, a gente está servindo o Senhor, a gente está aí, a gente nunca ligou para esse negócio de casa própria, a gente sempre esteve tranquilo, graças a Deus. Nunca ligamos para isso. Então, a gente está aí servindo o Senhor, independente disso. E agora Deus está nos dando o negócio. Eu não quero me desfocar. A Isa falou isso. Aí eu falei, pô, amor, você falou exatamente o que está no meu coração. A gente lembrou que ontem nós batizamos o Benedito lá, o Júnior. Batizamos Felipe G na sexta. Deus fazendo a obra dele, desenvolver, e a gente trabalhando, servindo lá, o grupo de visitação, coloca lá, não sei o que lá. Falei, amor, a gente não pode perder nosso foco. Se der certo, deu certo. Se não deu certo, amém também. Glória a Deus. Estamos felizes com a nossa casa. Certo? Ela, certo. Esse texto veio muito a calhar para mim. Aqueles que compram como se nada possuíssem. Como se nada possuíssem. Eu queria mostrar uma música para vocês que veio no meu coração essa madrugada. É uma música antiga. Para variar, né, Emílio? Mas veio uma música, cara, eu acordei, eu não sei de onde que veio essa música eu escuto desde criança, não sei, eu acho que meu avô cantava ela, sei lá. Eu só sei que... Não, pior que a Mara não sabia, cara, tu vê que o negócio ela é velho mesmo, porque a Mara não sabe. Hã? Não, antigo, desculpa, antigo é melhor, né? Antigo é um eufemismo aqui que ajuda. Mas, pais, olha a música que veio no meu coração. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, eu teria que apertar o play aqui no YouTube, mas eu vou ler aqui a letra. A letra diz assim, o nome é Preciosas São as Horas. Porque eu acordei de madrugada, acordei umas 5 da manhã e comecei a refletir nessas coisas que a gente está conversando aqui e a escrever. E aí veio essa canção no meu coração, eu estava alegre, eu estava ali com sono, mas ali falando com Deus, tal, perguntando algumas coisas, e aí veio
essa música no meu coração. Diz assim: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. O hino antigo, então tem as coisas antigas aqui. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois ele é o meu abrigo quando o tentador vier. Quando o tentador vier. Aí ele diz: se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão. E das forças para que eu vença o pecado e todo o mal, ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. Essa música encheu meu coração. De como que é precioso ter a presença de Jesus. Essa é a resposta. A presença de Jesus. Eu queria que a gente orasse em nome de Jesus. Não sei se tem alguém que vê que o mundo está nadando no mundo às vezes. O mundo não está só dentro, você está, como dizia o Red lá, né? Está nadando, né, no esgoto. O mundo não só impregnou teu coração, mas você vê que o mundo tem um poder ainda avassalador. Ou às vezes você não entende esse negócio do efeito que o mundo tem sobre a nossa vida. E às vezes você é aquele soldado desavisado, você pisa numa mina e não sabe nem que está na guerra. Aí começa a acontecer um problema na tua vida. Por quê? Porque você está completamente mergulhado no mundo, distraído. Enquanto a gente tem tanta instrução, tanta palavra de Deus nos mostrando o perigo que é o mundo. A gente não leva isso a sério. A gente acha que isso é papo de sei lá, de pastor, de missionário. Papo de alguém que está ali empreendendo a igreja. Às vezes na cabeça de alguém pode ser isso, né? Não, isso é papo de Jesus. O mundo é hostil, o mundo é o inimigo. E esse é um apelo, irmãos, que eu creio que Deus vai sempre trazer aqui diante de nós. Cuidado, acautelai-vos. O ambiente é hostil, o mundo nos odeia. Nós precisamos estar atentos e reconhecendo, deixar esse humanismo de lado, as coisas que a gente se alimenta, que eu estava falando para o Felipe. A gente se alimenta de muito humanismo, um monte de coisa que está na internet, um monte de livro, um monte de troço, que só entulha a nossa experiência com Deus. Entulha a fonte de águas vivas, que é Jesus. Então, não sei se alguém está nessa condição. Eu queria orar por nós, por todos nós, mas eu queria chamar aqui na frente, porque, como eu falei, o mundo é soberbo. A gente não tem que ter esse negócio, a gente tem que ter a convicção de que se a gente tiver que se humilhar, que os outros verem que a gente está ali pedindo perdão a Deus, reconhecendo, não importa. Então eu queria chamar aqui na frente alguém que percebe que está cheio ainda do mundo, cheio dessa pressão. Eu queria orar junto com vocês, em nome de Jesus.